Ok. A pergunta é: como obter a iluminação espiritual? Ou como obter o despertar espiritual? São perguntas frequentes que as pessoas fazem. Como realizar isso? Quais são os passos para o despertar espiritual? Quais são os passos para a iluminação espiritual? Por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta? Nós queremos tratar com você hoje aqui sobre essa questão do verdadeiro despertar espiritual, da verdadeira iluminação espiritual. E por que é que eu coloco dessa forma? Porque há algo acontecendo às pessoas que elas denominam de o despertar espiritual ou de iluminação espiritual. O ser humano ele tem uma vida, de um modo geral, tediosa, rotineira, mecânica, habitual, alguns com bastante problemas de ordem psicológica, de ordem emocional. E em razão dessa vida de tédio, de rotina, de hábito, também de sofrimento, o ser humano está em busca de alguma coisa, além dessa forma de viver, além desse modelo de vida. E aí eles terminam se deparando com essa possibilidade do que alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar espiritual. Isso porque se depararam com uma palestra, com uma fala, com um vídeo e acharam interessante se colocarem numa busca que é a busca de uma experiência maior para as suas vidas, maior do que tem sido suas vidas, além dessa rotina, dessa condição ou de rotina, de hábito, ou de sofrimento e confusão. Então, estão se propondo a irem em busca do que acreditam ser essa coisa. E assim perguntam quais são os passos para isso. Eu quero trabalhar com você hoje aqui, nesse encontro, algo sobre isso. Eu quero lhe dizer, o despertar espiritual, a iluminação espiritual, a realização de Deus, a verdade sobre o que você é, sobre quem verdadeiramente você é. Isso sim é real. Mas aquilo que a mente idealiza com esse nome, aquilo que se baseia numa experiência assim chamada espiritual, mística, isso não tem realidade. É mais alguma coisa que a mente constrói. Então eu quero lhe chamar a atenção para isso aqui comigo. Vamos trabalhar isso nesse momento. Afinal, o que é essa verdade? A verdade do seu natural estado de ser, de pura consciência. Aquilo verdadeiramente presente em seres que realizaram Deus nessa vida. Aqueles que realizaram a verdade do seu ser estavam vivendo esta vida, a vida de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Estavam vivendo essa realização de Deus. O que muitos de nós denominamos de iluminação, despertar espiritual ou realização de Deus. Foi o caso de Ramana Maharshi.
Atualmente nós temos o Muji, também muito conhecido, que foi um discípulo direto de Papaji. Papaji foi um discípulo direto de Ramana Maharshi. Então Papaji esteve com Ramana Maharshi e o Muji esteve diretamente com Papaji. E o Muji hoje compartilha a verdade desse estado natural, o que nós chamamos de iluminação ou despertar. Mas nós precisamos compreender o que de verdade isso significa. Qual é a significação disso? Qual é a verdade sobre esse despertar espiritual? Isso também é chamado de o despertar da consciência. É você em seu ser, em sua natureza verdadeira. O estado livre do sentido de uma identidade presente dentro desta observação. Essa direta observação, o observar livre deste eu. Assim, nós estamos aqui também compartilhando da mesma verdade possível para você. Não é uma mensagem exclusiva de Buda, do Cristo, de Ramana Maharshi, de Papaji. Essa é a verdade do seu ser. A verdade desta iluminação espiritual, desse despertar espiritual. Assim, o caminho direto para isso foi aquele sinalizado por Ramana Maharshi. Na pergunta, quem sou eu? Nesta autoinvestigação. Porque esta autoinvestigação é a base real disso. E aqui eu me refiro à base para o verdadeiro despertar espiritual, para a verdadeira iluminação espiritual. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso. Não se trata de uma experiência mística. Não se trata de um insight, de um momento de vislumbre, de ausência desse eu, desse mim. Isso nós podemos ter no nosso viver, no nosso dia a dia. A realização da verdade sobre o seu ser, ela não é também um mecanismo do qual você pode se utilizar para fugir. Então, as pessoas estão nesta procura ou nessa busca do que elas imaginam ser o despertar ou a iluminação, porque acreditam que assim ficarão livres dos seus temores, ou que poderão, a partir daí, realizar seus desejos. Então, na verdade, é a busca de uma experiência mística, de uma experiência que dê maior significado às suas vidas. No entanto, a verdade do despertar, da iluminação, da realização do seu ser, e essa é a mensagem daqueles que realizaram Deus, daqueles que realizaram a verdade, é que isso é o fim do eu. Naturalmente, é a presença do amor, da paz, da felicidade, que é a natureza de Deus. Agora, o que são esses passos? Se é que existe algum passo nessa direção. Aqui eu quero dizer, não se trata de algo que se realiza no tempo. Se fosse algo passivo de se realizar no tempo, nós poderíamos ter uma fórmula, um caminho, um método, um sistema, um passo a passo. Quais são os passos para o despertar? Quais são os passos para a iluminação? Não há passos. Aqui estamos falando de uma constatação da realidade do seu ser,
O seu ser é essa realidade que está fora do tempo. Aqui se trata de um caminho direto pela autoobservação. Nesta autoobservação se revela a beleza da arte da meditação. E a meditação é a constatação de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Isso é algo que está aqui agora, é uma constatação, não é uma evolução, não é um processo de crescimento em direção a essa revelação. Assim sendo, não é você realizando Deus, é a realidade de Deus se mostrando agora, aqui, como sendo a verdade do seu ser, como sendo a verdade sobre aquilo que é você, aqui e agora. Esse encontro com a meditação é uma constatação da verdade de sua natureza divina. E essa meditação, percebam que vamos dizer, não é como alguns idealizam, alguns acreditam. As pessoas muitas das vezes se aplicam a determinadas disciplinas, ou práticas, ou métodos, ou sistemas com esse objetivo. Elas acreditam que irão progredir, irão evoluir, irão crescer dentro desse método, dessa prática, desse sistema, para realizar isso. Uma outra coisa interessante é que as pessoas se dedicam a isso ou por desejo ou por medo. O desejo é alcançar alguma coisa na vida além dessa rotina, como falamos agora há pouco, desse tédio, dessa monotonia, ou dessa condição psicológica de sofrimento. Em razão desse sofrimento psicológico, ansiedade, medo, depressão, elas terminam se dedicando a um método, a um modelo de prática mística, esotérica, essa assim chamada prática da meditação por desejo, para realizar alguma coisa ou para se livrar desta velha condição psicológica, desse estado egóico de rotina e de medo, de rotina, medo, sofrimento, confusão. Então, ou pelo desejo ou pelo medo, dentro de um sistema, dentro de uma prática, as pessoas querem realizar aquilo que elas denominam por iluminação espiritual. Então, é importante que você se aproxime daquilo que estamos lhe mostrando aqui, já descartando isso. Não é por uma disciplina, também não é por uma prática, mas sim pela constatação da verdade sobre aquilo que se passa agora, aqui, com esse mim, com esse eu. Então, a real, verdadeira aproximação do despertar espiritual, da iluminação espiritual, é pela verdadeira, real meditação. A real meditação está presente quando há autoconhecimento. Não é quando há uma prática, quando há um sistema, quando há um método. A meditação não é aquilo que você pratica em determinadas horas do dia, onde você se assenta em algum lugar, coloca uma música suave, num ambiente silencioso, respira de uma certa forma, ou entoa um mantra. Essa assim chamada prática ou técnica ou método de meditação, você pode dedicar a sua vida pelos próximos 200 anos ou 300 anos.
Você irá meditar 5.000 anos ou 10.000 anos dessa forma e não haverá o despertar, e não haverá iluminação espiritual, porque sem autoconhecimento, e é o autoconhecimento que te revela esse eu, todo esse movimento do ego, sem a revelação desse movimento do ego, que é condicionamento psicológico, que é padrão de comportamento, de pensamento, sentimento e emoção, dentro desse padrão de identidade separada, precisamos ter uma revelação de todo esse conteúdo do eu. E apenas o autoconhecimento nos traz isso. Portanto, o autoconhecimento é a real base. Aqui eu me refiro ao verdadeiro autoconhecimento, não àquilo que alguns chamam aí de prática de autoconhecimento. Também para se obter alguma coisa ou para se livrar de alguma coisa. Então, na psicologia, em algumas escolas, também é usada essa expressão autoconhecimento. Aqui eu me refiro ao verdadeiro autoconhecimento. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre isso, sobre o verdadeiro autoconhecimento. Então, com esse verdadeiro autoconhecimento, você tem uma aproximação da verdadeira e real meditação. E essa real meditação é agora, aqui, momento a momento. Temos que aprender a arte da meditação. E aprender a arte da meditação é desaprender o modelo de existir nessa ilusão deste eu, deste falso eu. Isso requer autoconhecimento. Olhar para cada movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, colocando de uma forma muito direta isso aqui no canal. Estamos trabalhando isso através de vários vídeos, colocando para você o que é isso realmente na prática. É algo que requer essa energia de atenção sobre si mesmo. Olhar para cada movimento, para cada pensamento, para cada percepção, para cada emoção, para o que quer que esteja aparecendo aqui, olhar para isso sem esse eu, um olhar sem separação, isso requer energia, de presença, de consciência. Então, nós temos nesta atenção plena a verdade desse autoconhecimento e a beleza desta aproximação da real meditação na prática. Isso é agora, aqui, momento a momento. As palavras que uso quando converso com alguém, os pensamentos que surgem diante desta ou daquela pessoa, ou neste ou naquele momento, é sempre agora aqui. O que quer que esteja acontecendo, olhar nesta observação pura, sem um observador, se tornar ciente de suas reações, de suas motivações, de suas preocupações, de seus desejos e medos. Apenas olhar, sem se colocar presente dentro da experiência, se separando. Isso requer esta atenção plena
Essa é a arte da real meditação na prática. Quando estou diante de uma experiência, esse mim é aquele que aparece e se separa da experiência para julgar, para condenar, para aceitar ou rejeitar aquilo que surge. Percebam que estamos colocando para você aqui como a única verdade deste contato que não requer um segundo passo. Esse passo é único. Essa constatação, ela se mostra como sendo suficiente. Olhar sem o eu, ouvir sem o eu, sentir sem o eu, o pensamento presente sem o eu. O que ocorre é que quando a experiência surge sem o eu, essa experiência ela perde a importância. Para um experimentador, para um observador, para um pensador. Notem que coisa interessantíssima estamos colocando para você a respeito da beleza da meditação. Quando há meditação, só há meditação, não há o meditador. Então, há um completo esvaziamento de todo o conteúdo psicológico. Então, os pensamentos desaparecem porque não há o pensador. A sensação, ela é só física, mas não há alguém presente nesse corpo. O sentimento, ele perde a importância. Então, o sentimento pode aparecer, mas ele não tem uma identidade, então ele não se sustenta. O mesmo ocorre com uma emoção. É uma aparição que também não se sustenta, porque não existe alguém dentro desta emoção. O sentido do eu, do ego, desse mim, não está presente. Apenas trabalhando isso de uma forma direta, podemos tomar ciência daquilo que estou falando aqui com você, para você. Se tornar ciente de todo esse movimento do eu, olhando para isso que se passa aqui e agora. Isso é o fim de todo esse modelo egóico de vida centrada no ego. Assim sendo, temos o fim do condicionamento psicológico, o fim do sentido do eu presente, do ego. Esse é o comunicado daqueles que realizaram Deus, daqueles que realizaram a verdade, daqueles que estão nesta realização, compartilhando esta realização. É algo interessante tudo isso. Ter essa aproximação de uma forma despida de qualquer preconceito, de qualquer ideia, de qualquer particular visão, porque assim você tem uma aproximação livre desse sentido de um ego que acha que entende dessas coisas. O ser humano é muito arrogante. Se isso é possível para esse ou aquele, é possível para você? Então, uma aproximação livre de preconceito lhe mostra que isso foi possível. Sim, sempre foi possível na história da humanidade, para aqueles que se aproximaram com um coração inteiramente voltado para isso. Nesta aproximação real, diante de um ser realizado, como aconteceu com o Muji, diante de Papaji, como aconteceu com Papaji, diante de Ramana Maharshi. Aqui estou compartilhando também com você algo que é
real. Não trato com você de um conceito, de uma teoria. Estamos lhe mostrando que é possível esta desidentificação completa com esse mim, com esse eu, para se assumir agora, aqui, esse estado natural que é meditação, livre do sentido de um eu, de um ego. Esse estado natural que é meditação é pura consciência, ausência do ego, do mim, desse pensador, desse observador, desse experimentador. Isso é o verdadeiro despertar espiritual, a verdadeira iluminação espiritual. Não é uma experiência, repito, para um experimentador, é o fim do experimentador com todas as formas de experiências possíveis. Em geral, as pessoas têm uma experiência mística, esotérica, espiritual, em razão de uma determinada prática, dessas assim chamadas meditações que elas aprendem, ou através de uso de alguma substância, elas têm uma experiência, têm visões, têm sensações, têm o que elas chamam de mente que se expandiu ou consciência expandida, e elas acreditam que isso é a realização de Deus ou o despertar espiritual ou iluminação. Absolutamente, não é nada disso. É apenas o seu natural estado de ser livre do eu e, portanto, sim, livre de toda forma de sofrimento psicológico, de todo medo e desejo e de todas as aflições desse eu, desse ego, desse mim. Então, nós estamos trabalhando com você exatamente isso aqui no canal, lhe mostrando a verdade desta possibilidade, ou a possibilidade desse despertar natural, desse estado natural. Então, esta presença, que é a verdade do seu ser, que é a verdade de Deus, assume esse corpo-mente, porque de verdade ocorreu uma mudança nessa estrutura, nesse mecanismo. Esta mudança, alguns têm chamado de o despertar da Kundalini. Na verdade, o verdadeiro despertar da Kundalini ocorre em razão desta mudança. Quando há uma mudança nessa estrutura corpo-mente, conjuntamente surge esse despertar da Kundalini, que é o despertar desta consciência, nesse mecanismo. Então, o corpo precisa passar por uma mudança, e essa mudança ocorre com o despertar desta consciência, que é quando esta energia de presença divina assume esse corpo e mente. Esse despertar da Kundalini também não é uma experiência, uma sensação, é algo inteiramente novo, diferente do que a mente idealiza, do que a mente acredita ou conceitua. É o florescer do seu ser, é o florescer de Deus. Então, esse é o nosso assunto aqui dentro do canal com você. Se esse é algo que faz sentido para você, se há algo aí dentro queimando pela realidade de Deus, pela realidade da verdade, pelo fim da ilusão desse sonho de existência assim chamada humana para uma vida beatífica de amor, divina, real. Se faz sentido para você isso, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lhe convidar para encontros online também conosco, encontros presenciais e também retiros.
onde estamos trabalhando isso juntos com aqueles que se aproximam. E aí fica o convite para você, ok? E a gente se vê no próximo. Valeu pelo encontro. O despertar da Kundalini, ele não é algo que ele traz ou lhe produz um estado especial. Notem que há muitos estados que podem ser induzidos pela mente. A mente é mestra em produzir estados.